toda segunda-feira, agora em diante, nós teremos 7 aulas sobre a Terra-média. Então, segunda-feira, marca aí no seu calendário que a gente vai ter essas aulas. Esse mês, esses 2 meses, a gente vai falar bastante sobre Doga. Então, se você se interessa, venha, se inscreva. Ô, Mari, Black Lives Matter, boa. No teu caso, tipo, tu meio que pulasse you dodge the bullet no sentido de o teu conteúdo, tu foi uma pessoa que vilarizou, foi foda, né? Foi pra vila muito cedo, né? Vilarizou, eu diria que cedo ali, né? Sei lá, 2018 ali, por ali, tu começou. Opa! Tá aqui, tá normal. Travou? Tô te ouvindo. Não, tô te ouvindo. Tá. Só que tu falava mais de política e tu fizesse o teu clube de livro, né? Então, ambas as coisas não tinha muito a ver com a tua vida pessoal. Claro, às vezes a galera gosta de ver quando tu compra uma bolsa, né? A galera gosta de ver quando tu vai lá e, sei lá, compra uma joia, uma parada assim, ou gosta de saber alguma curiosidade do teu passado, como, por exemplo, o lance de tu ter sido gordinha e tal. Ter sido bem gordinha, como nas palavras do cara. Mas eu noto que até quando, principalmente depois que tu casou com o Bruno, tipo, eu não vejo muita coisa tua aparecendo da tua família e tal, pá. Tu ainda comenta algumas coisas, né? Tipo, teve o assassinato do Charlie Kirk e tal, pá. Isso é uma parada que tu percebeu de início, ou tu acha que é uma coisa assim mais do teu próprio temperamento, assim? Olha, Rasta, boa pergunta. Eu nunca pensei sobre isso de forma a ter alguma relação com o meu temperamento, não, mas sempre foi muito... Não, eu não tô falando de temperamento, sim. Os 4 temperamentos, eu tô falando assim, da tua própria inclinação, sim. né? Mas eu tô falando no sentido de, não acho que tem a ver com o meu temperamento exatamente, mas com um controle que eu tento ter da situação, entende? Uhum. Então, assim, eu comecei falando sobre política, né, há muitos anos na internet e tal. Fiz o clube de leitura, todo esse rolê aí que vocês conhecem, que você falou, mas eu sempre mostrei um pouco da minha vida, assim. Desde que eu tô na internet, sempre mostrei um pouco da minha vida. No entanto, mesmo mostrando um pouco da minha vida, eu sempre tive muito cuidado com o que eu mostrava para que isso não fosse... como é que eu posso dizer? Para que isso não ultrapassasse um limite meu, pessoal, daquilo que eu acho razoável expor, né? Então, por exemplo, eu nunca adentrei em temas ou em situações que eu estivesse vivendo naquele momento, mas eu já falei, por exemplo, de coisas superadas. Vamos colocar assim, por exemplo, eu falei no Instagram há um tempo sobre o problema da depressão e tudo mais. Eu já tive depressão. Uhum. E quando eu falo isso, eu falo de um modo que não é como alguém que está vivendo aquilo no momento. Porque imagina, você está passando por uma depressão, você vai ficar falando sobre isso, você está ali fragilizado e tal, não sei o quê. Imagina, Nossa. é uma bomba relógio. Então, assim, eu sempre expus minha vida pessoal, mas sempre de forma muito controlada. E aí, depois do meu casamento, filho, etc., quando eu me tornei mãe ainda mais, né, tive esse controle ainda mais de não querer expor, porque aí também você entra numa seara que é a intimidade de uma outra pessoa que sequer tomou a decisão de estar ali ou não, entende? Uhum. E aí eu sempre tive muito cuidado com isso, assim, de pensar bem no que eu vou publicar, no que eu não vou publicar, no que eu acho que pode ser legal para as pessoas verem, que as pessoas também gostam as pessoas criam, de certa forma, uma relação, as pessoas boas, né? Uma relação de carinho por quem acompanha, isso acontece, Sim. né? Você tá ali, você tá acompanhando Certeza. a pessoa, você vê a vida da pessoa, você vê, poxa, a Mal engravidou, caramba, quero ver a filhinha dela. Então você cria uma expectativa em relação à vida do outro que até certo ponto é uma expectativa saudável, digamos assim. Então, assim, você mostra um pouco ali que você sabe que não vai ser prejudicial nem para você nem para o outro, não vejo problema nisso. Mas é sempre pensando nesse limite daquilo que é caro para mim, né? Então, assim, isso é caro para mim, então eu não vou expor. Isso é algo que
é sensível para mim, então eu também não vou expor. Então, meio que pensando, indo por essa lógica, sabe? É legal você ter uma relação com o público, acho que muito da audiência, da relação que você constrói com a audiência, até mesmo a comunidade que você forma, se dá a partir daquilo que você expõe, né? Porque você mostra ali também que existe uma outra pessoa do outro lado da tela, que é um ser humano, que tem seus problemas, seus vícios, seus defeitos, suas qualidades, como todos os outros. Isso cria um vínculo, cria uma conexão, o que é importante. Mas eu acho que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você expõe, né? Para que não ultrapasse essa barreira que a gente estava falando aqui da nossa intimidade. Porque isso faz mal para a gente e faz mal também para quem consome. Porque, como a Raíssa comentou, né? Se você expõe muito ali, você vai fazer daquilo uma performance. E aí, se você torna aquilo uma performance, cara, você está, de certa forma, levando as pessoas, induzindo as pessoas ao erro, a pensarem de forma equivocada sempre. Porque elas estão autofagia, velho. Você se engole também no negócio. Exato, você se engole também. Você está levando a pessoa a achar que aquele pequeno recorte ele reflete o todo da vida da pessoa, e isso não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma conversa muito franca, assim, muito sincera com a minha comunidade, com a minha audiência, de dizer o seguinte: olha, a gente não tem como mudar as pessoas que estão aqui produzindo conteúdo. Então, assim, vai continuar tendo gente que vai expor só a parte linda da vida, etc e tal. O que a gente pode fazer, porque eu também sou consumidora de conteúdo, eu não só estou aqui produzindo, eu também consumo conteúdo de outras pessoas, é ter discernimento para entender que aquilo é um recorte, que aquilo é um pequeno fragmento da vida da pessoa, um fragmento selecionado, porque eu também acho que ninguém vai ficar expondo desgraça o tempo inteiro. Tem gente que expõe, né? Tem gente que fica fazendo da sua vida, de fato, uma novela. Mas é um fragmento. Então, assim, o que você está vendo é um recorte minúsculo da realidade da outra pessoa. Aquilo não necessariamente representa o todo. Então, quer dizer, se eu vejo uma foto de um casal feliz e eu subentendo que aquele casal é um casal perfeito, que não tem briga, que não se desentende, que não tem dificuldades, poxa, talvez eu também tenha um pouco de responsabilidade nessa visão. Né? Porque em momento algum eu preciso ver o casal brigando, o casal expondo, quebrando cacete na internet, para eu entender que ele é um casal normal. Óbvio, que em certos momentos, em sua intimidade, também se desentende, entendeu? Ou então você mesmo, tipo, tá na merda, aí você posta um story feliz e as pessoas que estão sabendo que você tá na merda cobram. Ah, Chita, tá bem agora? Exato, é igual quando você tá com depressão. Você saiu de casa para sair com seus amigos. Você não tava com depressão? Porra, mas você não sabe o que é uma depressão? Cacete, né? Então, assim, exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Acho que a gente tem que olhar também para esse lado de ter discernimento na hora de seguir, de acompanhar as pessoas e pensar, olha, tá, fulano mostra aqui uma vida perfeita. É certo fulano fazer isso? Não sei, acho que não. Mas, ao mesmo tempo, da minha parte, como eu posso me responsabilizar pelo conteúdo que eu consumo, por aquilo que eu assisto? Né? É entendendo que é um fragmento, que é um recorte, que eu não estou vendo a complexidade da vida da pessoa, né? Que eu não estou vendo todo sobre a vida da pessoa, eu estou vendo um minúsculo pedacinho ali que é intencionalmente mostrado. Porque, sim, é mostrado intencionalmente. Qualquer coisa que a gente põe é intencionalmente mostrado, né? Se eu abro a câmera, eu filmo, eu tenho a decisão de postar ou não postar. Se eu decido postar, foi intencional que eu fiz aquilo, né? Então, acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta para tu e vale para Raíssa também. Porque, tipo, no teu caso, tu também casou com um cara que, tipo, faz Instagram, né? Pô, Bruno Garchagen é um cara que eu e o Jopa mesmo, a gente já seguia antes mesmo de eu te conhecer. Ele falou, né? hoje que gravou um podcast com vocês, né? Sim, que era da época do Instituto Mises e pá. Então, tipo, o Bruno já era uma figura dentro do meio libertário, né, e tal, pá. E depois ele veio depois ele veio pro Instagram e tipo ele deu muito certo, né, tal, com os cursos dele de conservadorismo, pá, tal, e de política, né. Então vocês aí, tipo, pessoas que já tinham ambos uma exposição, tipo, como é que foi de parte dele? Porque ele, obviamente, entendia alguma coisa. Foi meio que de comum acordo, vocês meio que
que sabendo já como é que era o negócio. E no caso de Raíssa, o teu marido é uma pessoa muito privada, né? Tipo assim, eu até já o conheci, mas se eu encontrar com ele de novo, é capaz que eu não o reconheça, porque ele é muito discreto. Ele é um cara muito discreto, né? E de parte dele, como é que foi para aceitar esse negócio de tu estar na net também? Então, vamos começar com o Mari e aí tu diz. Tá, então, Raça, o Bruno, ele sempre foi uma figura pública, digamos assim, né? Pelo trabalho que ele desenvolvia já antes mesmo de me conhecer. Mas o Bruno é uma pessoa muito reservada, muito discreta. Então, assim, se eu posto pouco da nossa rotina, da nossa vida, enfim, coisas pessoais, você nem imagina o tanto que para ele isso é uma coisa distante assim da realidade. Então, o trabalho dele no Instagram consiste em mostrar o que ele faz profissionalmente, né? E só. Então, dificilmente o Bruno vai postar qualquer coisa que seja relacionada a mim, a nossa filha. Isso não acontece. Tanto que se você entrar lá agora, não tem um story, não tem nada que ele não produz. Para ele produzir conteúdo para o Instagram, eu tinha que ficar pegando no pé dele, falando: ó, você faz lá, fala dos seus livros, fala dos cursos, etc. Porque se depender dele, é introspecção total. O Bruno é melancólico, né? Então, imagina. É aquela figura que, se deixar, fica ali no mundo dele e tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas como a gente já se conheceu, já vindo do mesmo meio, digamos assim, isso já era uma coisa meio de comum acordo, né? Muito embora, por muito tempo, ele sempre foi a pessoa que tinha um trabalho público, assim, digamos, e eu era só a treteira de Twitter, né? Até então. Depois que eu tornei isso o meu trabalho também. Mas para ele sempre foi muito tranquilo, porque ele sempre soube que eu nunca iria ultrapassar essa barreira da nossa intimidade, como família, como casal, né? Como pai, mãe, essas coisas todas. Então, ele sempre lidou muito bem com isso. Mas ele, como indivíduo, assim, o Bruno é uma pessoa muito discreta, muito reservada. Muito, 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 muito. Dá para perceber quando você conhece ele, né? Você sente que ele é uma pessoa mais contida e comportada, assim. Tipo, não contida no sentido de eu quero mostrar e não mostro. É tipo, ele é na dele. Entendeu? E o teu, Raíssa? Rodrigo é melancólico também. Ele é muito discreto, muito reservado. Não trabalha realmente zero com o Instagram. Ele nunca posta nada no Instagram dele, nada. Mas ele não é tímido, certo? Então, existe essa diferença. Ele é discreto, mas ele não é tímido. Então, sempre que eu chamo para participar de alguma coisa comigo, ele topa. Já abri caixinha para ele responder. E ele, assim, Rodrigo, ele é espirituoso, ele é engraçado. Ele só não gosta de ficar expondo isso a troco de nada, sabe? Mas se eu pedir, ele engaja, ele participa e tal. A gente é bem diferente, eu e ele. Ele é melancólico, eu sou sanguínea, tipo opostos. Mas ele sempre soube apreciar o meu jeito de ser, sabe? Então, ele foi a primeira pessoa que incentivou eu a aparecer no Instagram. Ele foi a primeira pessoa que incentivou eu mudar de, tipo, sair da medicina e começar a consultoria de imagem, né? Eu fiz o curso por causa dele. Então, para ele sempre foi muito tranquilo. Mesmo na época em que eu expunha um pouco mais, eu aparecia mais, assim, no sofá de casa, com os meus filhos, às vezes. Para ele era muito tranquilo eu ditar esse limite para mim, já que ele sabia que os nossos limiares eram muito diferentes. Então, como eu também nunca fui nenhuma Mayra Cardi, para ele, tudo bem. Agora, eu era mais treteira, né? Assim, quando eu não tinha filho para ocupar todo o meu tempo, eu tinha muito tempo para gastar com treta de internet. Então, ele se chateava um pouco com isso. Quando, tipo... Rodrigo evita conflito, assim, o máximo que ele pode. Então... Quando aparecia alguma polêmica, mas assim, aí pegava, ele enchia o saco, sabe? Ele, isso tá bom isso aí, larga esse outro, coisa assim. Mas foi isso. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.